Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar muito sobre o jogo de segunda-feira, o Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã, tem informação aqui sobre arbitragem, sobre mudanças no time titular do Vasco, e também sobre os ingressos vendidos, né, para essa partida. A gente vai falar aqui sobre tudo isso. Vamos falar também sobre idas e vindas, né, de jogador, mercado da bola, jogador que pode sair, jogador que pode chegar, situação de Cuéllar, né, mais uma vez o Cuéllar virou assunto no Vasco, uma matéria do Globoesporte.com falando do interesse do Vasco nesse jogador. Enfim, tem bastante coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco e a gente começa falando do jogo de segunda-feira, né? O clássico contra o Flamengo, partida importantíssima para o Vasco, partida que pode definir aí a situação de Maurício Barbieri, né? Se o Vasco não vencer o Flamengo na segunda-feira, é bem improvável que Maurício Barbieri permaneça como treinador do Vasco da Gama. Muita pressão em cima de Maurício Barbieri. Essa semana tivemos entrevista coletiva, né, do Paulo Brax para tratar de tudo isso, né? Falar sobre a pressão que o Vasco vive nesse momento no Campeonato Brasileiro. Na oitava rodada, o Vasco infelizmente está aí dentro da zona do rebaixamento, uma situação muito desconfortável, e o que incomoda bastante é que o time não mostra evolução, né? Cada rodada que passa, o Vasco, pelo contrário, o Vasco parece que piora. E o Vasco tem sempre uma semana livre para trabalhar, né? E dessa vez, mais uma vez, o Vasco tem uma semana livre para trabalhar, enquanto o adversário vai jogar, porque o Flamengo joga hoje pela Copa do Brasil contra o Fluminense. Então a tendência é que o Vasco esteja muito mais inteiro, né, do que o time do Flamengo. Mas aí quando chega o dia do jogo dentro do campo, o que a gente vê é algo totalmente diferente, né? O Vasco acaba sendo engolido pelo adversário que jogou durante a semana, enquanto o Vasco, que teve a semana livre, acaba não mostrando nenhum tipo de evolução. Mas para esse jogo aí da segunda-feira, teremos mudanças no time do Vasco, mas a gente começa primeiro falando aqui sobre os ingressos, né? Até o momento já foram vendidos mais de 25 mil ingressos para essa partida Vasco e Flamengo. 25.661 ingressos foram vendidos até o momento para esse jogo de segunda-feira. Lembrando que as vendas começaram primeiro para a torcida do Vasco, né? Mas desde ontem a venda já está liberada para o público geral. A tendência é que a gente tenha ali uns 40 mil torcedores no estádio do Maracanã na segunda-feira. Até porque, como o Flamengo joga hoje, a partir de amanhã a torcida do Flamengo deve começar a comprar ingresso para essa partida, né? Porque o foco do torcedor do Flamengo ainda está na partida de hoje contra o Fluminense. A arbitragem também já está definida para esse jogo. Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, vai apitar Vasco e Flamengo na segunda-feira. Esse aí da foto, juiz de Santa Catarina, vai apitar a partida no Maracanã. E o Vasco terá mudanças, né, no seu time titular. O Vasco deve ter aí pelo menos 3 mudanças em relação ao time que jogou contra o Fortaleza. E uma surpresa deve ser o Carabarral como titular. Isso mesmo, o argentino Carabarral vem treinando no time titular e deve ser uma novidade aí contra o Flamengo na segunda-feira. Ele deve entrar no lugar de Matias Galarza, né? Carabarral tem grande chance de ser titular no jogo de segunda-feira. Além dele, Puma Rodrigues recupera a sua posição, né? Ele foi sacado do time no jogo contra o Fortaleza. O Paulo Henrique jogou, mas não agradou, né? Pelo contrário, o Paulo Henrique parecia mais assustado e mais inseguro do que o Pumita. Então o Puma volta para o time titular e na frente a gente tem o retorno de Pedro Raul, né, que estava suspenso no último jogo, e Pedro Raul volta para o time titular do Vasco da Gama. Então pelo menos essas 3 mudanças o Vasco deve ter: as entradas de Carabarral, Pumita e Pedro Raul na partida contra o Flamengo. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e você pode ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito se você utilizar o código promocional aqui do canal, que também está ali no comentário fixado, beleza? 1xBet
é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, e agora a gente começa a falar aqui sobre vai e vem de jogadores, né? Jogadores que podem chegar e também jogadores que podem sair. E a gente começa com uma possibilidade de saída. O lateral esquerdo Paulo Vitor pode sair do Vasco no final desse mês, né? O contrato dele se encerra no próximo dia 30 de junho. Ele está no Vasco desde o ano passado e com a camisa do Vasco ele fez apenas 7 partidas, sendo só 4 como titular, uma média ali de 43 minutos por partida, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência, né? Então, o Paulo Vitor, que é emprestado do Internacional ao Vasco da Gama, o seu empréstimo termina aí no dia 30 de junho. A informação é a seguinte, que se o Internacional aceitar prorrogar o empréstimo por mais um tempo, talvez o Paulo Vitor até fique no Vasco, né? Mas se o Inter quiser negociar ou pedir alguma compensação financeira ou vender o jogador, o Vasco não vai fazer nenhum esforço, né, para manter o Paulo Vitor. Se o Inter aceitar prorrogar o empréstimo de forma gratuita, talvez o Paulo Vitor fique, né? O Vasco como opção ali para lateral. Além do Paulo Vitor, nesse momento tem o Riquelme, que está se recuperando, e o Piton, que é o titular. Então talvez o Paulo Vitor até fique, se for de forma gratuita, mas se tiver que pagar alguma coisa, o Vasco com certeza vai liberar o jogador. E agora a gente fala aqui sobre Cuéllar, né? Que é um dos sonhos do Vasco para essa janela de transferências. E hoje tivemos uma matéria do Globoesporte.com sobre a situação de Cuéllar e o interesse do Vasco da Gama. A matéria do Globo Esporte diz o seguinte, que o Vasco ainda não desistiu de contratar o Cuéllar, mas o otimismo que o Vasco tinha deu lugar ao pessimismo. O Vasco tem a concorrência do Internacional e agora o Vasco também tomou conhecimento que o Corinthians também tem o interesse no jogador e a proposta do Corinthians talvez seja melhor, né? E o Vasco com isso ficou um pouquinho mais distante, né, de contratar o jogador. O Cuéllar está valorizado, né? O jogador colombiano tem contrato até junho de 2024 com o Al Hilal. E segundo a matéria do Globoesporte.com, Internacional e Vasco têm propostas semelhantes de tempo de contrato e também uma proposta financeira, né? Com padrões ali elevados para o jogador nessa posição. Uma proposta até acima do que o mercado paga para um volante. A proposta seria de 3 anos e um bom salário, né? Porém, o Corinthians já assinou com uma oferta maior para fechar com o colombiano e não descarta também pagar pelos direitos econômicos do Cuéllar, né? Ele tem contrato até o ano que vem lá com a equipe árabe, né? Vasco e Inter tentam negociar para ele sair de graça, uma rescisão lá para ele vir de graça. O clube até quer realmente liberar o Cuéllar, mas o Corinthians acena com a possibilidade até de pagar para o time árabe liberar, e aí é claro, né? Se tem a possibilidade de alguém pagar, o clube árabe vai acabar liberando ali para o Corinthians. Então, o Vasco, que já esteve mais confiante, né, na situação do Cuéllar, nesse momento trata com pessimismo e já mira um plano B para a posição de volante, né? O Cuéllar era o plano A, mas está ficando difícil. O Vasco deve buscar um plano B aí para a posição. Para encerrar esse vídeo aqui, a gente fala de um outro jogador que também está na mira do Vasco, que é o meia Matheus Pereira, que joga no Al Hilal, lá da Arábia Saudita também. Vasco da Gama e Palmeiras estão monitorando e querem avançar pela contratação do meia brasileiro Matheus Pereira, que pertence ao Al Hilal, mas atualmente está no Al Wahda, por empréstimo. Os clubes estão em contato permanente com o staff do jogador, que tem 27 anos de idade. Seria realmente uma boa contratação. Mas se tiver a concorrência do Palmeiras, né, que nesse momento é o principal clube da América do Sul, é difícil, né, que o Vasco vença essa concorrência. Vamos aguardar. Se tiver mais informações sobre isso, a gente traz aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!